dia, queridos. Bom dia. A paz e a graça do Senhor esteja sobre sua vida nesta manhã, começando aí mais uma semana de bênção na presença do Senhor. De vitória e honra ao que vive. Oh, vem, Senhor. Bom dia, Maria Luísa Coelho, já chegou no Facebook. Bom dia, você que está aí me ouvindo, minha querida irmã, meu querido irmão. Que o Espírito do Senhor possa estar trazendo para nós um ensino ungido nesta manhã, uma palavra de bênção, de exortação, de incentivo, porque nós necessitamos dessa força de Deus a cada dia conosco. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer, o céu vai se abrir, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Essa manhã eu estava me alimentando da palavra de Deus e eu estava lendo a passagem onde Jesus estava ali no Getsemane e a situação estava tão difícil, ele estava agonizando em oração, quando Lucas diz que o Pai enviou um anjo do céu para poder ajudar Jesus, para poder confortar Jesus, para poder fortalecer o Senhor. E eu fiquei pensando, que anjo será este que foi enviado com esta tarefa tão difícil, tão tremenda de ajudar o Senhor ali naquela hora? Porque Pedro, Tiago e João, que ele tinha levado com ele e pediu que eles estivessem orando, dormiram, né? Nenhum ser humano foi capaz de estar ali com Jesus naquela hora, mas o Senhor enviou um anjo que o fortalecia, que o confortava. E eu espero ser esse anjo para você nessa manhã, trazendo da parte do Senhor o conforto, o encorajamento, a alegria do Senhor, renovando, né, a alegria da salvação nas nossas vidas. Eu espero trazer essas boas novas e estar incentivando você na sua caminhada cristã. Amém? Nós começamos a falar sobre a vida de Abraão e às vezes você pode estar se sentindo, começo da semana, né? Ai, mais uma jornada pela frente. E uma irmã estava conversando comigo nesse sábado. Ela falou assim, você podia trazer uma palavra de ânimo para aqueles que estão te ouvindo. Nós estamos precisando tanto de uma palavra de edificação. Então eu vou falar com você o que o Senhor falou para Abraão, tá? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você está precisando, meu irmão, minha irmã, de uma bênção nesta manhã? Então eu vou te dar a receitinha, porque hoje tudo, né, tem a sua receitinha. São 5 passos para aquilo, 7 para aquilo outro, 12 passos para aquilo, você tem que fazer isso. E são tantas fórmulas, né, tantas fórmulas de sucesso, tantos conselhos de como você pensar positivamente para que você atraia coisas positivas para a sua vida. Nós estamos vendo hoje tantas fórmulas, tantas propostas, né? E na verdade são leis para você obter aquilo, leis para você obter aquilo outro. E eu tenho falado com vocês que nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Em vez de você ficar tentando mudar a tua vida, né, com seus próprios recursos, com seu próprio esforço, buscando fórmulas de outras pessoas, até mesmo para aplicar na sua vida, para que você seja abençoado,
Eu tenho a fórmula perfeita e definitiva para vocês. Renova meu coração, faz-me ser teu servo. Bom dia, Carlos de Castro. Ele diz, estamos aqui para receber a palavra. Glória a Deus, Castro. De onde você está conectado? Está aqui mesmo em Juiz de Fora ou está em outra cidade? Então vamos lá, já que nós gostamos, né, de fórmula para todas as coisas, de receita pronta, né, o Senhor, ele deu uma receita para Abraão. Ele falou, olha, primeiro passo, você me obedece. Eu quero que você deixe para trás todas as coisas que você tem como seguras, como conhecidas, as suas próprias maneiras de viver, de pensar, né? Esse povo aí no meio do qual você vive, que era um povo idólatra, no caso lá de Abraão. Eu quero que você deixe tudo que você sabe, que você conhece, e me obedece, e vem para o centro da minha vontade. Vem para o centro da minha vontade. Vem para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor, ele tem um lugar para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem uma posição que ele quer que você ocupe. E quando você estiver nessa posição, que é uma posição de obediência à palavra de Deus, ele vai poder cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Ele vai te abençoar. E ele vai te abençoar não para que você estufe de tanto ser abençoado, não. Ele vai te abençoar imensamente para que você seja uma bênção. Você está precisando ser abençoado? Comece tomando a decisão de ser uma bênção para as outras pessoas, de ser servo, de dar uma finalidade boa para a tua vida, que é servir as outras pessoas. Esse é o caminho da felicidade, né? Não adianta eu orar para você, orar por você, orar por você, orar por você, se você não tomar esta posição, né, de que se você está em Cristo, se você assume a sua posição em Cristo Jesus, você está no lugar da bênção, você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já conquistou para você. E você será uma bênção para todas as nações da terra. Mas isso requer, né, uma nova maneira de pensar, né? Requer você deixar o velho homem na cruz, receber aquilo que é novo de Deus, está andando não segundo fórmulas, segundo leis, tentando viver, às vezes, copiando de outra pessoa que está sendo abençoada e você também quer ser. Não, não, não. Busque aquilo que Deus tem para a sua vida. Vá para a palavra de Deus, ok? Encontre quem você é em Cristo Jesus e você vai desfrutar de plenitude de bênçãos na tua vida. Pode passar o tempo que for, mas eu vou esperar. E se a fonte esgotar, a provisão onde eu chegar, cumprirei tua palavra. Tu és o Deus que nunca falha. Então, como já começamos falando sobre Abraão, vamos dar continuidade, né? No último programa, eu estava andando, caminhando nos passos de Abraão, para que a gente possa compreender um pouco dos princípios que regem a palavra de Deus, dos princípios de Deus. E nós vimos que Abraão, ele cometeu muitos erros, né? Muitos erros, mas nós podemos aprender com os erros de Abraão. Todavia, ele é citado na palavra, muitas vezes, como o pai da fé. Ele é o nosso pai na fé. Ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Então, ele era um homem de fé, ele era um homem de obediência. Tanto que ele obedeceu ao Senhor imediatamente, né? Quando o Senhor fez o chamado para ele deixar tudo, deixar aquele sistema
aquela sociedade, a maneira como aquelas pessoas viviam e se tornar um peregrino ali em terra estranha, né? A palavra diz que Abraão, ele obedeceu imediatamente, né? Ele nem imediatamente partiu Abraão como ordenado o Senhor, embora que ele cometeu um erro levando Ló com ele, né? O Senhor não queria que ele tivesse levado Ló, era para ele partir deixando a parentela, né? Mas tudo bem, ele obedeceu. Depois disso, nós vimos, caminhamos com Abraão, ele chegou a Canaã, ele começou ali a edificar altares ao Senhor, né? Foi colocando, armando a tenda dele, mas também vimos que logo no começo de sua caminhada aconteceu uma fome, quando ele estava indo em direção ao Neguebe, e ele então cometeu um erro de descer para o Egito. Ele desceu por causa da fome, ele não confiou no Senhor, e aí um erro puxa o outro. Quando nós não confiamos no Senhor, um erro vai puxando o outro. E assim foi, porque quando ele chegou no Egito, ele estava entrando no Egito, ele se deu conta de que a esposa dele, Sarai, era muito linda e que o faraó ia querer tomar a esposa dele e iam matá-lo para tomar a esposa dele. E mais uma vez ele não confia no Senhor e ele resolve mentir sobre Sarai, falando que era irmã dele, que não era esposa dele. Faraó então leva a esposa de Abraão para o harém e mantém ela ali sendo preparada para estar com ele, e Deus então consegue evitar que isso aconteça, enviando uma praga sobre o faraó, sobre toda a casa de Faraó no Egito. Ele então se dá conta de que algo estava errado e acabam descobrindo que Sarai era esposa de Abraão. Nisso, Abraão já tinha se enriquecido muito, com todos os privilégios, né, de ser irmão daquela que ia ser esposa de Faraó, e enriquece mais ainda quando o Faraó, além do dote que já havia dado a Abraão, né, pela irmã dele, enriquece, dá mais ainda riquezas para Abraão, para que ele abençoasse Faraó, para que ele fosse embora do Egito e para que aquela praga pudesse cessar. Então nós vemos que Abraão conseguiu ali no Egito uma riqueza de maneira espúria, de maneira ilegal, né? de maneira errada. E quando ele volta do Egito, ele volta muito, muito rico. E ele vai retomar o caminho por onde ele havia vindo no começo, né? Que ele veio através do Neguebe, desceu para o Egito, ele volta para o Neguebe. Do Neguebe ele volta para as proximidades de Betel, que ele tinha erguido a primeira tenda dele entre Betel e Ai, e tinha erguido ali o segundo altar. Então ele vai retomar a caminhada dele. Mas como ele volta muito rico, e o sobrinho dele, Ló, também está muito rico, eles não conseguem dividir a mesma terra, eles têm muito rebanho, e então começa a haver desavença entre o pessoal de Ló e o pessoal de Abraão. Abraão então chama Ló e fala: olha, eu não quero, né, esse tipo de coisa entre nós. Faça o seguinte, você vai para um lugar, eu vou para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, vice-versa. E Ló então olha as campinas ali próximas ao Jordão, né, que iam chegar em Sodoma e Gomorra, e em vez dele falar: não, tio Abraão, é o Senhor quem tem a honra de escolher. Não, Ló era ganancioso, né, ele não honrou Abraão e cresceu os olhos realmente, e ele escolheu a melhor parte para ele, que era aquelas campinas verdes que ele estava vendo, né? Então ele tomou aquele rumo e acabou, né, chegando ali, vivendo em Sodoma e Gomorra. E Abraão foi no sentido contrário. Mas o que aconteceu em seguida na história é que uma coalizão de reis invade Sodoma e Gomorra e leva Ló cativo, com todos os bens, levaram o despojo todo e levaram Ló com a sua família, foi levado também. Com isso, Abraão, que se sentia responsável por Ló, porque tinha levado Ló com ele nessa aventura, mesmo não sendo da vontade de Deus, né? Você vê que Ló não tinha o mesmo chamado de Abraão, então por isso até mesmo se separaram, e Ló foi parar lá no meio daquele lugar de pecado.
então Abraão levanta um pequeno grupo de homens da casa dele que haviam sido circuncidados. Nós vimos que foram 318 servos bem treinados da casa dele, aí tirados, né, no meio de 2.000 pessoas que caminhavam com Abraão. E ele vai contra essa coalizão de reis, de reis fortíssimos, né? Eram reis poderosos que estavam conquistando todos os reinos ao redor, inclusive conquistaram ali Sodoma e Gomorra. Eles combateram contra 5 reis e foram derrotados, né? E Abraão, com apenas 318 homens, você vê que ele é um homem de fé e que ele estava agindo em obediência ao Senhor, e ele estava agindo debaixo da revelação de Deus. Eram homens circuncidados, né? Esse número nós vimos que tem um significado especial, assim como os 300 de Gideão, eles correspondem à letra T, a letra tal em hebraico, e as letras do hebraico, elas têm uma correlação com os números, né? Então 300 é a letra T, tal, que é a cruz. Assim como esse número 300 teve esse simbolismo, né, ali com Gideão, que inclusive Gideão derrubou o poste, né, derrubou o altar de Baal, derrubou o poste de Astarote e ergueu o poste de Jesus, né, a cruz do Senhor. Simbolicamente ele estava indo ali, né, como representante de Jesus Cristo, né, que é o nosso verdadeiro libertador. O poder libertador da cruz estava com Gideão. Da mesma maneira, o poder libertador da cruz estava com Abraão, porque ele teria circuncidado esses 318 homens. Da seguinte maneira, ele circuncidou 8 primeiros, que significam a letra I. Depois outros 10, que significa a letra H, que são as iniciais do nome de Jesus Cristo em hebraico, Jesus, ok? E depois os 300, que simbolizam a cruz. Então, Abraão, pelo poder da cruz, né, pelo poder de Jesus Cristo, ele foi contra aqueles reis e os derrotou e resgatou Ló, né? Ló foi resgatado. E depois disso, Deus veio então a Abraão e renovou e ampliou a aliança que havia feito com ele, porque agora sim, né, sem essa interferência de Ló, ele estava exatamente na posição que Deus queria para ele, para dar a ele uma grande descendência, né? Então foi feita a promessa da descendência a Abraão. Mas quando ele voltou dessa batalha, onde ele resgatou Ló, ele não quis os despojos da batalha. O rei de Sodoma chegou para ele no vale de Savé e falou: olha, eu quero que você fique com os despojos, só me devolve as pessoas. E Abraão já tinha aprendido uma lição, né, com aquela riqueza que ele tinha pego lá de maneira errada no Egito. Então o que ele faz? Ele fala: não quero nada de você, você pode ficar com todos os despojos, para que você não venha dizer depois que foi você quem me enriqueceu. Porque Abraão já tinha entendido que a promessa de Deus era de que o Senhor ia prosperá-lo. É Deus quem ia prosperar a Abraão, né? Então, ainda aí neste mesmo local, neste momento em que ele recusa, né, aquela aliança com aquele rei maldito de Sodoma que queria fazer esse agrado de deixar as riquezas com Abraão, né? E mesmo que fosse um direito de Abraão, ele falou: não quero, isso te pertence, toma de volta, não quero nada contigo, não quero nada do que é teu. E ele vai e ele celebra uma aliança com o sacerdote de Salém, Melquisedeque, que vem até ele nessa hora em que ele toma esta posição. E então traz pão e vinho e celebra uma aliança com Abraão. E Abraão responde, né, a esta oferta do pão e do vinho, que é um tipo do próprio Jesus Cristo. Ali Melquisedeque estava, é como se fosse o próprio Senhor vindo até Abraão com o pão e o vinho, celebrando esta aliança. E Abraão responde a isso dando o dízimo de tudo o que ele possuía, né? Atribuindo a Deus todas as riquezas que ele tinha, consagrando a Deus essas riquezas, purificando tudo que ele tinha, fazendo
essa oferta ali a Melquisedeque. E isso nós vamos ver no capítulo 14, no verso 17, né? Voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Ali ele reconheceu, né, que foi o próprio Senhor quem lutou e venceu por ele. Ok? Então, queridos, vamos continuar caminhando com Abraão nesta manhã, aprendendo com os erros e acertos, né, e buscando encontrar também aqui princípios da palavra de Deus, porque Abraão, ele viveu antes da lei. A lei foi dada através de Moisés no Monte Sinai, para ajudar aquele povo, né, que veio da escravidão, nós vimos isso. A lei é um aio, né, uma ajuda, um tutor para a criança Israel que estava ali surgindo, né? E esse tutor, que era a lei, era uma coisa provisória até que o Israel de Deus se tornasse maduro, né? Que pudesse desenvolver um relacionamento com Deus como pai, porque eles não viam Deus como pai, não viam Deus como Senhor, né? Eles só entendiam autoridade a partir da experiência que eles tinham com o faraó. E faraó era uma autoridade que simbolizava uma lei, e uma lei bastante ruim para eles, né? Era ou você trabalhava ou você apanhava. Então, eu acho que de uma certa maneira eles transferiram esse padrão de autoridade para Deus, né? E eles, então, só funcionariam também, só obedeceriam às leis de Deus sob ameaça de punição, né? Então essa era a mentalidade deles. Graças ao Senhor que hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, onde nós temos que aprender os princípios morais de Deus e ter um coração de carne, capaz de entender o coração do Pai, né, e fazer as coisas por amor ao Senhor, para agradá-lo. Mas vamos continuar aqui na história de Abraão. Então, em Gênesis 15, 13, 14, 16, o Senhor vai reafirmar a aliança dele com Abraão. Mas avisa, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, que seria o Egito, e será afligida pela escravidão 400 anos. Na 4ª geração, eles vão retornar aqui para essa terra de Canaã, aonde você está peregrinando, esta terra da qual você está tomando posse. Então, nós vimos que 4ª geração nos lembra a questão da maldição, porque Deus, ele falou, olha, a maldição, ela opera até a 4ª geração. A bênção vai até 1000 gerações, mas a maldição opera até a 4ª geração. Então, o que me parece é que o cativeiro foi uma forma de maldição. Não foi bênção, foi maldição, é claro, né? Escravidão nunca foi bênção. E nós começamos a ver por que é que este povo caiu ali nesse cativeiro, né? Para começar,
Abraão, ele tomou posse daquelas riquezas ali no Egito, né? E aquilo não foi uma boa semente que ele plantou, e quando ele saiu de lá, embora ele tenha se redimido com a oferta Melquisedeque, mesmo, né, que ele tenha se redimido, mesmo quando o Senhor nos redime, nós não ficamos isentos de colher aquilo que nós plantamos, né? Não tem como você não colher o que você planta. O que o Senhor pode fazer é transformar essa má colheita num aprendizado nas nossas vidas, né? E de alguma maneira transformar o mal em bem. Mas este é um dos princípios irrevogáveis da lei de Deus que você vê na natureza. O que você planta, você colhe. Você não planta vamos dizer o quê? Um quiabo, um pé de quiabo, e você vai ver nascer uma roseira. De jeito nenhum, né? Então, assim como é na natureza, as leis da natureza, elas apontam para as leis eternas de Deus. E essas leis, esses princípios do Senhor, nem o próprio Deus, ele vai transgredir nenhum desses princípios, né? Toda lei vai ser cumprida até o último pingo de i. Nada da lei vai cair por terra. Só que a lei aponta para princípios profundos da lei de Deus. Então, o Senhor reafirmou a aliança com Abraão, mas falou, né, da escravidão. E na hora que ele está celebrando ali a aliança, que ele partiu os animais pelo meio, ele teve que ficar ali espantando os abutres, né? Os demônios que queriam comer aqueles animais, queriam destruir a aliança. E ele, então, é tomado de pavor, né? Vem trevas densas. Então, até o momento que o Senhor vem ali com aquele fogo e passa entre as partes do animal e celebra a aliança com Abraão. E aquelas trevas ali já era uma referência a esse cativeiro, né? Esse tempo de treva que o povo ia viver, esse povo que estava começando a brotar através de Abraão. E o Egito é uma figura de linguagem que fala muito conosco. É o lugar onde estávamos antes que o Senhor nos alcançasse através da aliança de sangue de Jesus Cristo. Aliança esta que ele pagou todo o preço sozinho, né? Assim como ele fez com Abraão. Abraão não passou entre as partes dos animais, somente o Senhor, né? Somente Deus como um fogo passou entre as partes dos animais, garantindo ele mesmo, né, o cumprimento daquela aliança, né? Ele não estava baseando ali nas forças de Abraão para que a aliança fosse firmada e os propósitos de Deus fossem cumpridos. Da mesma maneira, a aliança celebrada conosco, né? Jesus, ele cumpriu a aliança, o sangue dele foi derramado, ele fez tudo em nosso lugar. A nossa parte, né, é somente obedecer e crer. Então, de uma certa forma, quando o povo todo, né, desceu para o Egito, na época de Jacó, por causa da fome novamente, né, eles foram ter com José e acabaram indo viver na terra de Gósen. Foi, de uma certa forma, uma maneira de devolver a Faraó o que eles haviam levado fraudulentamente através da vida de Abraão. Eles foram enriquecer o Egito da mesma maneira que Abraão tinha enriquecido as custas do Egito, né, algumas gerações para trás. Então, da mesma maneira, quando o povo deixou o cativeiro do Egito, o povo de Israel deixou o cativeiro do Egito, eles saíram levando as riquezas. O povo, né, mandou eles embora depois das pragas e falou, olha, leva aqui, né? Eles saíram, pediram aos vizinhos e saíram levando uma porção de riquezas do Egito. Aqui no Face, Dorinha Luiz está assistindo. Que bênção!
Dorinha, você está pedindo que eu chame uma pessoa, mas eu não posso tocar na tela agora, enquanto está acontecendo a filmagem, ok? Então, o povo saiu com essas riquezas lá do Egito, e essas riquezas foram purificadas quando elas foram transformadas em ofertas para a construção do tabernáculo, né? Na época de Moisés, o tabernáculo que foi erguido, o primeiro tabernáculo. Em Gênesis 20, nós vamos ver que Abraão novamente comete o mesmo erro. Ele mente de novo sobre Sarai. Isso quando ele já tinha retornado do Egito, ele já tinha feito aliança com Melquisedeque. Depois de tudo isso, né, ele vem voltando para Canaã, e ele então decide ficar em Gerar, na região de Gerar. E mais uma vez ele se dá conta que o Abimeleque, que era o rei ali daquela... Abimeleque é um título, né? Assim como o faraó é um título. Ele ia desejar a mulher dele, e então, mais uma vez, ele mente sobre Sarai. Ela vai de novo parar no harém daquele rei, do Abimeleque. No verso 4, Abimeleque diz que no verso 4, que Gênesis 24, você pode checar lá, que Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso eu creio que também o faraó do Egito não a possuiu, né? Deus não permitiu. Aí no verso Gênesis 27 diz assim, 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Veja bem, ainda naquela posição de mentira, Abraão, o Senhor falou, não, ele é meu profeta, né? Não revogou os dons, a autoridade dele de abençoar. Ainda assim, né, a promessa de Deus de que ia abençoá-lo e ele seria uma bênção para todas as nações da terra estava de pé. E Abraão, então, orou por aquele rei, né, por aquele Abimeleque, e abençoou a vida dele como profeta de Deus, né? A cena ali, então, se repetiu com relação à mentira, e assim como poupou Sarai da segunda vez, o Senhor poupou da primeira vez, não permitiu que ela fosse contaminada, porque de seu ventre viria Isaque, a semente do povo de Deus. Então, Abraão, ele desceu para o Egito por causa da fome. E nós vamos ver que no tempo de Jacó também houve fome, né? E José estava lá no Egito e eles foram até José por causa da fome, eles desceram o Egito. Gênesis 46 está lá. Gênesis 26 vai falar também de Isaque, né? O filho de Abraão, Isaque, né, que no tempo dele sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. E Isaque foi a Gerar, naquele mesmo local, né, e foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu para ele e falou, não desças ao Egito. Então, com relação a Isaque, o Senhor já foi enfático, não desça ao Egito, né? E ele ficou ali, naquela terra de Gerar. Em Gênesis 20, Abraão também havia morado em Gerar, né? E o rei pegou Sarai. Agora Isaque vai contar a mesma mentira sobre Rebeca. E o rei descobre e diz, facilmente algum do povo poderia ter abusado de tua mulher e atraído sobre nós grande delito. Então Rebeca não vai parar no palácio de Abimeleque. Mas o rei ficou furioso porque falou, olha, qualquer um do povo podia ter abusado da sua mulher e nós estaríamos aí, né, com problemas. Aí Gênesis 26, 12 diz que Isaque semeou naquela terra de Gerar e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Né? Ele estava numa terra estrangeira, abençoando aquela terra estrangeira, sendo abençoado e sendo bênção. Recolheu 100 por 1 porque o Senhor o abençoava. Isaque prosperou e ficou riquíssimo, né? Mas Isaque mentiu sobre Rebeca e a deixou desprotegida. O que aconteceu? Agora o seu filho Jacó também mentiu para ele. Da mesma maneira que Isaque mentiu sobre Sarai, Jacó mentiu para o seu pai Isaque, né? E o que aconteceu depois? Porque Jacó se fez passar por Esaú, né, para ter a bênção da primogenitura. Tá?
Vocês se lembram dessa história, né? Que Jacó se fez passar por Esaú e mentiu para Isaac de que ele era o primogênito. Muito bem. Então, Abraão mentiu, aí o filho Isaac mentiu, aí o filho Jacó mentiu, e os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, o que é que aconteceu? Os filhos de Jacó mentiram para ele também, mentiram sobre a morte de José. Um dia Jacó usou a pele de um animal para se fazer passar por Esaú. Agora seus filhos usam a pele de um animal manchada de sangue para mentir para Jacó e falar que aquela pele de animal, né, era de José, né, que estava manchada do sangue de José. Então, Jacó, como seu avô Abraão, ele também acabou descendo para o Egito por causa da fome, na época de José. Ele também encontrou um faraó que tomou Israel, né? Na época de Abraão, Sarai foi tomada. Na época de Jacó, seu neto, a esposa de Deus, Israel, foi tomada no cativeiro por faraó, né? E o Senhor então envia novamente a praga sobre o Egito, da mesma maneira que enviou a praga nos dias de Abraão, da mesma maneira que enviou a praga sobre o rei de Gerar. Então ele envia a praga e Faraó mais uma vez manda o povo embora, da mesma maneira que mandou embora Abraão e Sarai. Cheio de riquezas. O povo deixou o Egito, também no tempo de Moisés, cheio de riquezas. Abraão leva, quando deixa o Egito, Agar e a mantém como escrava. José, lá em Gênesis 47, quando ele está ali provendo alimento para eles não têm mais como pagar. José antes era escravo dos egípcios, mas nessa hora que ele está ali naquela posição de autoridade de governo, ele torna todo o povo egípcio escravo de Faraó, né? Como que uma resposta ao que ele tinha passado. O povo foi livre para o Egito. Quando José morreu, chegou o acerto de contas com seus irmãos. Eles venderam José como escravo e agora eles tornaram-se escravos. Tá? Em Gênesis 14, Abraão vai recusar os despojos de guerra oferecidos pelo rei de Sodoma para que o rei não falasse, foi eu que enriqueci Abraão. Né? Mas no passado ele tinha recebido de bom grado o dote de Faraó, que ele recebeu, né? Faraó deu para ele por causa de Sarai. Embora ele tenha depois, nós vimos, redimido essa riqueza quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque de tudo quanto ele possuía. O Senhor, em Gênesis 15, vai saudar Abraão com a promessa de grande galardão, mas não há nada que ele queira de Deus, senão a descendência prometida. Bom dia, Washington, para você também. Olha só, tudo que o pai Abraão desejava era um filho, uma descendência, para deixar tudo o que ele possuía e para passar a sua herança genética. Assim ele não ia desaparecer da terra. Ele iria se reproduzir, como tudo se reproduz na natureza. As plantas, os animais. O ser humano foi programado para isso, para dar frutos. Jesus destruiu a figueira estéril. A esterilidade e a maldição andam juntas. Deus Pai também gerou de si mesmo um filho à sua imagem e semelhança, Jesus Cristo. E ele espera, né, que Jesus, através de Jesus, sejam gerados muitos filhos espirituais. E que esses filhos se reproduzam em outros filhos espirituais que sejam frutíferos. Isso é mais um princípio da lei de Deus. Hoje nós estamos vendo muitos casais jovens que não querem ter filhos. O mundo está muito ruim para gerar filhos, né? Então, vamos entregar tudo de mão beijada para o inimigo. Deus não vai gerar mais. Através de seus servos, filhos abençoados que possam ser bênção, né? Porque, como pode? Deus quer até o final estar assim, abençoando pessoas, resgatando pessoas. Nós não podemos querer ser Deus e falar, não, nós nos recusamos a frutificar.
Isso é parte da nossa natureza. Nós somos chamados para dar frutos, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista espiritual. E os nossos filhos são bênção de Deus, são a nossa herança. E existem coisas muito mais profundas que nós não conseguimos entender. Você precisa se reproduzir. Você é único. Nós somos feitos de uma energia única. Nós somos seres espirituais. E nós precisamos sim nos reproduzir. Porque Deus, Ele deseja isso e Ele tem razões, boas razões para que nós sejamos frutíferos. Quantas pessoas, né, se os seus pais pensassem assim, você não estaria aqui. Você não estaria vivo, você não poderia conhecer o Senhor, você não ia desfrutar nunca do amor de Deus, né? Você não teria uma eternidade glorificando a Deus. Nós não podemos fazer isso. Se você contraria um princípio de Deus, você vai colher as consequências disso. Toda aquela bênção, tudo que o Senhor programou de fazer através da sua vida, da vida do seu filho, né? De usar o seu filho para ser bênção para todas as nações da terra. Você vai impedir o propósito, o projeto de Deus, que é que todas as coisas vivas se reproduzam, né? Então nós temos que ser, sim, frutíferos. Amém? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu Bom, o que nós podemos concluir, então, de razões para que o povo estivesse ali 400 anos de cativeiro no Egito? Claro, né, que Deus cumpriu a outra parte da promessa. Eles se multiplicaram grandemente. Eles se tornaram ali no Egito um grande povo, né, debaixo de um grande sofrimento, sendo ali moldados pelo Senhor. Ainda assim, né, não foram moldados como o Senhor gostaria. Com certeza eles caíram em cativeiro, primeiro porque eles deixaram de servir o Senhor. Com certeza eles abandonaram, né, em sua maioria eles abandonaram o Senhor. Mas de qualquer maneira eu creio que Deus sim deve ter tido um remanescente fiel ali no Egito, capaz de clamar por um libertador, né? Assim como hoje nós estamos vendo o nosso mundo em trevas, mas Deus tem um remanescente fiel nessa terra, né? A verdadeira igreja do Senhor, que clama pela vinda do libertador, que clama pela volta de Jesus, né, para que venha reinar. E nós, então, podemos entender através da vida de Abraão, que nada do que ele fez ficou sem consequência. E que, né, Abraão mentiu e fez coisas erradas, o filho dele, Isaac, mentiu, Jacó, né, a 4ª geração foi parar no cativeiro do Egito, e só saiu de lá depois de 4 gerações, né? Quando o Senhor conseguiu dar fim, né, à maldição e enviar o libertador. Nós podemos ver que existem coisas que nós fazemos que vão repercutir até a 4ª geração da nossa descendência. Nós somos responsáveis não somente pelas nossas vidas, por cumprir os princípios morais de Deus. A mentira, ela traz consequências trágicas, né? E Abraão pode ter pensado, mas é só uma meia mentira, afinal de contas, Sarai é também minha meia irmã, né? Mas não é assim que o Senhor viu toda essa situação. A mentira, ela traz sim consequências. Você levar Ló quando Deus mandou você ir sozinho, quando Deus mandou você se desapegar da sua família e cumprir o propósito dele, e você não desapega da sua família, né? Isso também vai trazer consequências, isso também vai adiar o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, como adiou na vida de Abraão. Quantas lições nós podemos tirar dessa caminhada de Abraão, para evitar tantas coisas, né, que acabam acontecendo cada vez que nós vamos de encontro e desobedecemos os princípios morais de Deus, desobedecemos as propostas, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém?
Bom dia, Juliana. Que bom você estar aí conosco assistindo o programa desta manhã. Bom, eu, como sempre, falei mais aqui da palavra e eu tinha outras coisas para compartilhar e acaba o nosso tempo ficando bem curtinho, né? Eu vou trazer um ensino a respeito, né, desse caso de Abraão. Na verdade, eu quero adicionar 2 ensinos assim que eu consegui. Nós vamos falar sobre a questão da primogenitura na história, no texto, né, na história de vida de Jacó. E também eu quero compartilhar com vocês algo que eu escrevi, que o Senhor me deu de revelação. Por que é que Abraão mentiu com relação a Sarai e Isaac mentiu com relação a Rebeca, né? E esse artigo se chama Irmã Minha, Noiva Minha. É algo bem bonito que eu quero trazer para vocês aí nos próximos programas. Gente, esta manhã eu me deparei com um artigo aqui, abri meu iPad no Google e eu fiquei contente com a notícia que eu li aqui. Juiz de Fora está recebendo venezuelanos. Desde o ano passado, me parece que desde outubro, tem uma associação de amigos e hoje já são 18 venezuelanos vivendo aqui em Juiz de Fora. Glória a Deus, porque a nossa cidade vai ser abençoada, porque ela está abençoando este povo da Venezuela. Eles chegam lá em cima, em Roraima, né, mas eles estão sendo trazidos aqui para Juiz de Fora. O plano deles é trazer de 3 em 3 pessoas. Cada mês traz 3 pessoas, mas eles estão fazendo isso de uma forma organizada, né, com várias parcerias. Então, eles trazem apenas uma pessoa daquela família. A pessoa vem e ela vai arrumar um emprego, um ganho, né, eles são recebidos inicialmente numa casa da associação de amigos, mas logo eles conseguem um ganha-pão e vão, né, ter para sua moradia. E depois que eles estão ali já com o trabalho, já ali na sua casa, eles trazem o restante da família para estar com eles. Que bênção que nós estamos podendo abençoar já 18 irmãos venezuelanos. E não pensa você que por isso vai faltar emprego para o pessoal de fora, né? Que eles vão estar tirando algo de nós. Não. Quando nós abençoamos o estrangeiro, nós temos promessas na palavra de Deus, de que Ele nos abençoa. Então, através de abençoar o povo venezuelano aqui em Juiz de Fora, nós também vamos ser abençoados por Deus. Mas eu vi aqui que eles, essa parceria, várias empresas, todo mundo participando, mas quem está dando suporte espiritual é a Igreja Católica. Glória a Deus por isso. Mas eu vejo que nós também, né, como evangélicos, como o povo de Deus aí nesta cidade de Juiz de Fora, o povo evangélico que é servo de Jesus Cristo, que tem que, né, mostrar a compaixão que Jesus Cristo demonstrava para com o estrangeiro, nós também precisamos nos informar de como podemos participar dessa iniciativa de apoio aos venezuelanos. Amém? Bom, vamos compartilhar aqui mais uma notícia interessante. Nós vamos fazer isso rapidinho, que o tempo já está indo para o final. Um grupo de pesquisadores vem tentando há alguns anos refletir em números a satisfação percebida em diferentes países.
E segundo, um relatório mais recente, é um relatório mundial da felicidade, né? Então, eles fazem uma pesquisa em vários países para ver o nível de felicidade daquelas pessoas que moram ali naquele país. Em 2018, quem venceu foi a Finlândia. O título de país mais feliz do mundo, né, estava com a Noruega, e então agora foi passado para a Finlândia, ok? Já o Brasil caiu 6 posições no ranking em relação à última pesquisa. E em 2018 nós fomos ocupar lá o 28º lugar. A gente que tinha, né, o título de povo feliz, agora já estamos na 28ª posição dentre os 156 países que foram pesquisados. A nota atual do Brasil é 6,4 e o campeão, né, a Finlândia, atingiu 7,6. E o índice da Venezuela despencou. Tá? A Venezuela despencou. Também como alguém vai ser feliz vivendo a situação que eles estão vivendo. Não é muito difícil mesmo. Só pela graça de Jesus. Bom, no Brasil e América Latina, a corrupção generalizada, as dificuldades econômicas e os índices de violência contribuem para uma perda na satisfação da população em relação à própria qualidade de vida. O relatório cita que para 36% dos brasileiros, 36%, os rendimentos são insuficientes para cobrir as suas necessidades mais básicas. Além disso, 15% dos entrevistados do Brasil, Equador, Peru e Venezuela relataram terem sido vítimas de algum crime nesse último ano de 2017. Mas, segundo a pesquisa, o rendimento financeiro nem sempre é suficiente para explicar a satisfação sentida pelas pessoas. Ou seja, só a condição financeira boa não é suficiente para você ficar feliz. Isso é o que eles, né, puderam averiguar. As relações interpessoais, né, o nosso relacionamento com as outras pessoas, isso também é muito importante. Então, eles consideram, nessa pesquisa, a renda da pessoa, a expectativa de uma vida saudável, o suporte social da sociedade que ela tem, liberdade, confiança, generosidade, tudo isso é avaliado. E esses pesquisadores discutem também 3 problemas de saúde emergentes no mundo. Principalmente nos Estados Unidos, eles estão com 3 grandes problemas: a obesidade, a crise dos opioides e a depressão. Nós vamos ter que falar mais sobre isso no nosso próximo programa. O que é, né, por que essa questão está tão terrível? Da obesidade, a crise dos opioides, que são as pessoas tomando medicamentos que causam dependência e elas acabam depois passando para drogas realmente, né? Porque essa crise dos opioides, eu achei interessante, nós vamos ver mais sobre isso, porque esse é um grande problema aqui no Brasil, as drogas, né? Eles estão morrendo nos Estados Unidos, 150 pessoas todos os dias estão morrendo por causa de overdose de medicamentos pesados, tá? Ao ponto que o presidente Trump declarou isso como uma emergência nacional de saúde pública, né? E aqui o outro problema, a depressão, nós vimos recentemente a Inglaterra criando uma secretaria especial para cuidar da questão da solidão e da depressão, especialmente nas pessoas mais idosas, que são a maioria lá, que ficam abandonadas, né? E nós vamos ver, então, essas questões sobre a luz da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a felicidade não pode ser aferida através desses índices, né? Que ainda que com boa intenção, esta organização, né, tem tentado aí ver esse índice de felicidade através de índices, através dessa pesquisa, não é possível medir assim a felicidade das pessoas. Porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Não tem outra fonte de alegria
outra fonte real de prazer, qualquer outra coisa que nos complete e nos faça realmente felizes de tal maneira que nenhuma circunstância possa nos entristecer, senão a nossa relação íntima com Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Só Ele tem a vida de Deus para nós. Amém? Bom, agora são 10h55. Nós vamos continuar depois, ok? Mas parece-me que encerrou aqui o nosso tempo. E que Deus possa estar te abençoando. Eu vou ficar devendo uma oração hoje, tá bom? Mas que o Senhor possa usar tudo isso que foi falado aqui e ministrar o teu coração. Que você tenha uma semana cheia da bênção de Deus na sua vida, desfrutando da comunhão com o Espírito do Senhor e com Jesus. Amém? 3226-4835 e nós entregamos aí para você com rapidez e segurança. Cobrimos ofertas na região. Aceitamos cartões de débito e crédito. Revendedor autorizado Ambrósio Gás e Água. Ligue já. 3226-4835. 22 anos atendendo a você. Venha conhecer a mais nova e completa loja de materiais elétricos e hidráulicos de Juiz de Fora. O Universo, toda a linha de tomadas e interruptores Tramontina, Ok, obrigada. chuveiros,